onde já preside o Movimento Jovens Espíritas de Florianópolis e também o Movimento Espírita Universitário de Santa Catarina. Fundou o Instituto da Cultura Espírita de Florianópolis e também a Associação Médica Espírita de Santa Catarina. Conferencista internacional, efetuou pesquisas sobre fotos da aura, fotos Killian, e também fundou a Associação Médica Espírita de Santa Catarina e do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Dr. Ricardo trabalha com terapia de vidas passadas e efetuou pesquisas sobre a magnetização após o passe usando o sistema das fotos Killian. Dr. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agora é todo o seu momento. Obrigada. Bom dia, queridos amigos. É um grande prazer estar com vocês. Não podemos estar presencialmente, porque nós vamos nos casar dentro de poucos dias. Então, estamos naqueles preparos e tal. Mas estamos aí felizes por colaborar. Então, nós vamos apresentar uns slides, vamos conversando sobre o que ocorre durante a gestação, sob o ponto de vista e dos conhecimentos espirituais. Neste livro, Gestação Sublime Intercâmbio, de minha autoria, da editora Intelitera, vocês podem encontrar em torno de 40 e poucos capítulos, explicando cada situação específica de gestação, as questões espirituais que ocorrem, inclusive os tipos de aborto. Bem, então vamos ao seguinte. Bem, gestação, reencarnação e aborto, né? Esse é o nosso tema. Seguindo. Bem, o que determinou que eu aceitasse o espiritismo? Meus pais eram espíritas, mas realmente eu comecei a estudar a doutrina espírita há mais ou menos 60 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, comecei a estudar seriamente. Porque ocorreu um fato curioso, eu estava no colégio de padres, no ginásio, na época chamava-se, e o professor de religião foi ao quadro negro e escreveu: amai os inimigos, e colocou lá Jesus, capítulo, versículo e tal, do Evangelho. E eu levantei o dedo, na época era o dedinho, né? Tinha 13 anos, e indaguei. Mas, seu padre, poderia me explicar como é possível isso e por quê? E ele porque Jesus disse, está no Evangelho. Não, isso o senhor já falou. Eu quero entender, porque isso é muito difícil. Você imagina só, alguém entra no colégio, assassina todo mundo, etc., e o senhor depois vai amar essa pessoa. Não faz sentido, desculpe, mas não faz sentido para mim. Aí ele ficou, toda a turma da classe riu, e ele me passou um castigo que era copiar o catecismo, e todo dia tinha que apresentar o trecho que havia copiado. O que tem a ver com a história? O seguinte: quando eu estava copiando o castigo, meu pai, que era um estudioso espírita também, me perguntou o que aconteceu. Narrei a ele, e ele colocou o seguinte: olha, eu vou te explicar como é que a doutrina espírita explica amar os inimigos. Eu já estava um pouco assustado com o castigo que tinha recebido do colégio, e como meu pai era muito severo, eu pensei uma coisa e falei outra. Pensei, essa história de amar os inimigos já me deu problema que chegue. Mas com medo do segundo castigo, eu disse, sim, quero sim. Aí ele começou a explicar, dizendo que dois inimigos, quando desencarnam, no plano extrafísico, permanece a ligação entre eles. Ligação esta que permanece pelo medo, pela mágoa, por vários fatores. E o que ocorre é que a única forma de reequilibrá-los é através de um nascimento novo, uma reencarnação. E que esse processo da reencarnação processa-se através de uma gestação nova, onde o espírito reencarna desde o início
da gravidez, no momento da fecundação. Eu perguntei, sim, mas o que tem isso a ver com amar os inimigos? E ele me disse, olha, um deles reencarna antes, reencontra uma pessoa, casa-se com ela e, através do Instituto da Reencarnação, via gestação, está renascendo aquele seu inimigo do passado. Às vezes, é claro que nem todo filho é inimigo, claro que não. Apenas respondendo essa questão de amar os inimigos. Então, aquele pai agora do seu ex-inimigo acalenta a criança, diz como ela é parecida com o papai, se preocupa porque está com febre, porque isso, aquilo, e passa a amar o seu inimigo, graças ao esquecimento do passado, temporário, mas necessário, graças ao Instituto da Reencarnação, anestesia do passado. Então, comparei a não explicação da minha pergunta no colégio católico e comparei com a explicação do meu pai, que terminou a explicação dizendo: o mesmo que disse amai os inimigos, foi o mesmo que falou: é necessário nascer de novo, é necessário renascer da água do Espírito, porque a água, em simbologia hebraica, é matéria, Espírito é Espírito. Então, é renascer mesmo. Tá? Então, aí começou o meu interesse sério pela doutrina espírita e comecei a estudar, já com os 13 anos, vorazmente, lendo o que era possível. Vejam que a história da gestação e reencarnação foi fundamental para o meu início. Né? Sigamos. Aquele que vai reencarnar tem um corpo espiritual, também chamado perispírito. Quando alguém vê um espírito na sessão mediúnica, vê com cabeça, tronco, membro, cor de olhos, enfim, um corpo mesmo. Só que não é um corpo biológico, é um corpo espiritual ou perispírito. Esse corpo tem aparelhos, tem órgãos, tecidos, células e moléculas, e partículas atômicas e subatômicas também, em outra dimensão. Uma dimensão de matéria quintessenciada, de matéria sutil, de matéria fluídica, mas tem um corpo. Os espíritos deambulam, ou seja, andam, estudam, sentam-se, enfim, né? Deitam-se, conversam, fazem conferências, estudam, fazem universidades, né? Chegam doentes, são hospitalizados, tratados. Então, há um corpo espiritual. Então, é fundamental essa noção, porque a gestação se faz pela reencarnação de um espírito que já tem um corpo espiritual e vai se unir a um corpo biológico. Seguinte, por favor. Bem, aqui nós temos a essência, que é o espírito, que não tem forma, né? É a nossa essência espiritual. Aqui no meio, em azul, está ali o perispírito, ou corpo espiritual. Na outra extrema, em preto, está aí o corpo biológico. Tá? Unindo esse corpo espiritual, o corpo biológico, é uma massa de energia vital, ou fluido vital, que prende molécula a molécula o perispírito, o corpo físico. Porque isso está na obra do Kardec, as pessoas indagam, mas como? Liga com o quê? Que cola? Através da energia vital, ou fluido vital. E mais adiante ali tem o corpo mental, que não vamos nos alongar, porque né, temos um tempo a respeitar. Sigamos. As perguntas depois podem fazer. Bem, aqui vocês veem, então, o que interessa mais para nosso estudo de hoje, que é o corpo espiritual, ou perispírito, né? Também chamado psicossoma, corpo astral, é tudo sinônimo, né? E o corpo biológico. Seguindo. Bem, esse espírito que vai reencarnar, ele tem um padrão vibratório. Nós dizemos o seguinte: um espírito de elevado padrão vibratório, ou seja, um espírito adiantado, evoluído,
que tem conhecimento, inteligência, desenvolvimento das virtudes, da ética, da moral, etc, etc. Né? E aqui à direita, essas três esferazinhas ali, estão representando partículas de componentes do corpo espiritual de um espírito de baixo padrão vibratório. Nós vimos que o corpo espiritual tem aparelhos, órgãos, tecidos, células, moléculas e assim por diante, até as partículas infinitesimais. Tá? Agora, observem só no slide seguinte, à esquerda, está vendo a vibração? Certo? Nesse desenho aqui, ó, agora observe a direita, veja como vibra mais lentamente. O que é o espírito de elevado padrão vibratório? Aquele cuja estrutura orgânica, as suas partículas mais infinitesimais, que seriam átomos, etc., né? Correspondentes, vibram com bastante velocidade. Então, é um elevado padrão vibratório. E aqui embaixo, à direita, né? Estruturas de um corpo espiritual, de um espírito de baixo padrão vibratório. Então, não são tão brilhantes, não são tão luminosas, e o que acontece? Elas estão mais grudadas, mais próximas. E aqui à esquerda estão mais afastadas. O que significa isso? Significa como o espírito mais evoluído, tendo padrão vibratório mais elevado, as moléculas sendo mais brilhantes, vibrando mais, elas se afastam e ele torna-se leve, menos denso, menos pesado. E aqui à direita, nós temos um espírito denso, pesado, porque as suas moléculas vibram lentamente. Por que vibram lentamente? Porque o padrão de pensamento e de sentimento é de baixo teor vibratório. É ciúme, inveja, mágoa, tristeza. Tristeza, mágoa, tudo isso também é padrão vibratório baixo. É de tipo de espírito sofredor. Eu estou escutando uma voz no fundo, só para avisar. Bem, seguindo aí, por favor. Bom, aqui nós temos o nosso planetinha, todo mundo conhece, em todos os continentes e tal. Nós estamos falando de espíritos que estão reencarnando através de uma gravidez no nosso planetinha. Porque a pergunta 55 do Livro dos Espíritos fala que todos os globos do universo são habitados. Isso dá uma ótima palestra também. Né? Não é habitado por gente de Volkswagen ou de Chevrolet. São princípios espirituais em outros níveis. Alguns mais próximos nossos, outros infinitamente mais evoluídos, outros infinitamente mais primitivos. Né? Mas o que interessa ao nosso planeta aqui agora? A atração da gravidade, da força da gravidade, sobre o corpo espiritual determina a formação de planos espirituais. Todo mundo sabe que espíritos mais atrasados, quem estuda, né, ficam mais próximos à crosta da Terra. E espíritos mais elevados são em planos espirituais mais elevados, em dimensões mais distantes. Olha, o corpo espiritual é matéria, derivada do fluido cósmico universal. O perispírito é matéria, em outro nível, mas é matéria. Dir-se-ia que o corpo espiritual, o perispírito, pesa 20, 30 gramas, portanto, muito mais do que 1000 vezes mais leve do que o nosso corpo biológico. Né? Então, é o seguinte, por que os espíritos ficam atrasados, ficam próximos à crosta? Pela sua densidade, pelo seu peso. Formam planos espirituais próximos à cor umbral, etc., próximos à crosta terrestre, certo? Isso, nas perguntas, alguém pode depois indagar mais. Né? Seguindo. Next, please. Bem, isso nós já comentamos, podemos ir adiante.
No futuro, os densos não conseguirão renascer na Terra. Dizem que os mansos herdarão a Terra. Tá? Sim, quando a Terra passar de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, os mansos herdarão a Terra, né? Os densos não conseguirão renascer na Terra. Nessa frase aqui é nossa, no caso. Então, vocês vejam o que determina, então, essa seleção desses espíritos, né? Que, pelo livre-arbítrio, eles querem tentar reencarnar na Terra. Eles ficam ao redor daquelas pessoas, daqueles núcleos familiares, mas não conseguiram reencarnar, devido à sua densidade, porque a energia psicosfera da Terra será de um outro nível mais elevado. E pela densidade deles, não conseguirão mais entrar. É claro que tem um comando espiritual, uma estrutura, uma organização de espíritos superiores, mas em termos físicos, científicos, é o que está acontecendo com esse espírito. Uma analogia: você quer entrar num banco, tem aquela porta rotatória, e você está com chave e celular no bolso, e você não consegue passar na porta, não é isso? Por quê? Porque é detectado que está com uma densidade maior, que pode ser uma coisa perigosa, né? Então, tem uma gravação no banco que diz mais ou menos o seguinte: não, não diz não, mas é como se dissesse, né? Liberte-se de seus pesos energéticos, melhore seu padrão vibratório, para que você possa adentrar a este recinto. Né? Aí a pessoa bota o celular ali, bota a chave ali, liberta-se desses pesos e consegue entrar no planeta Terra. Né? É só uma analogia para a gente brincar um pouquinho. Vamos adiante. Núcleos em potenciação e nucleus. Olhe só. Está vendo aqueles pontinhos ali? Representam mais ou menos 100 trilhões, no mínimo, 100 trilhões de núcleos energéticos no nosso corpo espiritual. O corpo espiritual nosso armazena, registra todas as impressões da nossa encarnação aqui. E fica, ao retornar, traz também arquivados. Claro que isso se aprofunda no nosso inconsciente, que fica no nosso espírito, que é o espírito, né? Mas o aparelho computador de dados é o perispírito. Não só computa os dados, como programa automaticamente a correção, tá? Devido à lei cósmica universal, programa a correção. Então, um espírito elevado, ele tem uma quantidade de núcleos de energia, de experiências adquiridas, de registros, arquivos, muito maior do que um espírito primitivo. E pode passar o próximo, e dentro de cada núcleozinho desse, né, tem outros pontinhos que são nucléolos, são milhões também, nucléolos, que registram cada momento. Se eu vou ditar, por exemplo, um romance de uma vida minha na Inglaterra, eu tive já vida na Inglaterra também, em outros países também, claro, né? Mas o que acontece? Se eu vou ditar, se eu tivesse lembrança detalhada, eu sintonizaria com esses nucléolos e diria o seguinte: estou usando uma meia branca, estou usando uma calça preta, uma gravata borboleta, estou usando uma cartola e estou olhando no relógio de bolso, vendo que horas são. Olha, todos esses detalhes estão arquivados nesses nucleoluzinhos, certo? Que compõem núcleos maiores. Então, agora pode passar o próximo. Agora vamos ver um espírito mais denso, mais primitivo. Ele tem menos núcleos. Pode mostrar o seguinte: e cada núcleo desse tem menos ainda núcleozinhos. Então, tem menos nucléolos ainda.
Então, os registrozinhos são menores, porque é um espírito com menos experiência, menos vivência, etc., né? Menos amorosidade também, lógico. Seguindo. Bem, a alimentação dos espíritos. Lá no mundo espiritual, esse espírito que vai reencarnar através de uma gestação, ele se alimentava? Sim, porque o corpo perispiritual é matéria, tem vibração, gasta energia. E gastando energia, tem que repor energia. Daí o suquinho, sopinha, pomares que tem lá, etc. É claro que espíritos superiores, que não é o nosso caso aqui, né? Aliás, se tiver alguém aí superior, me apresente depois, né? Porque essa pessoa não vai precisar nem se alimentar lá em cima, né? Só com pensamento, com amor pleno, ela já se alimenta das energias superiores. Mas eu vou tomar minha sopinha ainda, comer minha maçãzinha, com certeza, né? Então, a grande maioria de nós está ainda necessitando repor essas energias, porque temos um corpo espiritual que é matéria e que é energia e que gasta essas atividades. Seguindo. Há espíritos que não querem reencarnar. Que não querem reencarnar. Depois a gente vai ver nos abortos provocados, uma das causas é isso, que o espírito acaba, em alguns casos, até provocando o aborto. Bem, vocês vejam ali tal o espíritozinho ali, aquele bonequinho magricelo ali, né? Eu não quero reencarnar, eu tenho livre-arbítrio, eu aprendi que tenho livre-arbítrio, eu não quero aqui, não. Aquela mãe lá que é alcoólatra, de jeito nenhum, entende? O que naquele país ali, cheio de violência, naquela comunidade, não, eu não quero reencarnar. O que acontece? A lei de Deus, que é uma lei onipresente, cósmica. Deus não é uma pessoa, Deus é esse amor onipresente, é a lei, né? Deus não interfere pessoalmente em cada um de nós, né? Os mentores espirituais é que interferem. O que é que esse espírito, então, o que acontece com ele? Ele, renitentemente, não querendo reencarnar, o que acontece? E vai havendo um desgaste energético. Lembra das partículas, dos elementos, da vibração? Pois é. Ele continua andando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele não consegue mais repor a sua energia com o passar dos anos. E vai havendo um desgaste energético, ele vai entrando em né? Sonolência, torpor, e vai gradativamente perdendo o controle das suas atividades. E aí, até ele morre? Não, não morre, não, ele já está no mundo espiritual, né? Então, essa sonolência vai facilitar os mentores que o ajudem a reencarnar, fundamental para a sua evolução. E isso se dará através de uma gestação, claro. Seguindo. Qual é o tempo entre uma reencarnação e outra? Está vendo aquela joaninha à esquerda? Se ela desencarna, se ela morre, o princípio espiritual dela sobrevive. Rapidamente passa no plano espiritual em geral e retorna a um novo óvulo de joaninha ou similar, tá? Pode ser verdinha em vez de vermelhinha, né? E continua seu processo reencarnatório. A pergunta 540 do Livro dos Espíritos fala, né, da reencarnação, da evolução do átomo até o arcanjo, vírgula, que começou por ser átomo. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Portanto, passou por inúmeras fases pré-humanas. Está vendo aquele cachorrinho ali, que pode ser um beagle? Essa é minha filha que desenhou, Denise. Então, aquele cachorrinho pode ser mantido no plano espiritual pelo amor dos seus donos, ou de pessoas, de zoólogos, veterinários, de equipes que estudam, protegem, ecologistas, etc., desencarnados, que podem mantê-lo com amor mais tempo no mundo espiritual antes de reencarnar. Agora, observe o seguinte: dois seres humanos, próximo.
dois seres humanos. O da direita tem um nível vibratório maior, ou seja, suas moléculas, seus átomos vibram mais rapidamente, tem mais energia cinética, produz mais luz, produz mais brilho. Esse espírito aqui, ele não terá um desgaste energético rápido e ele poderá passar centenas ou milhares de anos, às vezes, sem reencarnar. O anterior ali, né, aquele azulzinho mais escurinho ali no desenho, ele tem um menor padrão de energia. Então, ele vai precisar, dentro de 50, 100 anos, provavelmente, às vezes até menos, meu avô parece que reencarnou 17 anos depois. Né? Então, vai reencarnar mais rapidamente, por causa do menor padrão vibratório, né? Que entra em desgaste, não consegue se manter e acaba sendo orientado para a reencarnação, o adormecido, etc. Né? Seguindo. Sintonia entre o espírito e a futura mãe. Opa, tá quase chegando na hora da gravidez. Olha aí, tá aí o espírito. Pelo jeito é um menino. Tá de azul, né? Então é o seguinte, sintonia. Os mentores espirituais fazem a aproximação do espírito à concrase psicosfera da mamãe, ou seja, a aura, né, as energias da mamãe. Nesse momento, a mamãe começa a ter vontade de ter um filho, ou a preocupação de ter um outro filho, enfim. Então, é essa aproximação que é com todo o campo vibratório de ambos. Ele pode estar a quilômetros, milhares de quilômetros de distância, pode estar até dormindo no plano espiritual, conforme o nível evolutivo, sendo preparado, mas a ligação se faz à distância e se faz fortemente. Né? É como você pega o Japão, pega a China, pega o Canadá, o Brasil, pelo computador, e entra imediatamente, né? Seguindo. Há uma interação energética, entre o espírito que vai reencarnar. Olha esses fiozinhos ali, né? São ondas. As energias, ou seja, fluidos. As energias do reencarnante sintonizam com o chakra genésico, ou centro de força genésico, é a mesma coisa, materno, e buscam o fluido vital do óvulo. Então, André Luiz nos descreve isso no Evolução dos Mundos, um pouco no Missionários da Luz também. Então, é o seguinte, vejam, aqui está o campo de vibração do espírito, em azulzinho claro ali, né? E essas ondas vão se fixando, sendo atraídas pelo fluido vital do óvulo. Ali, em rosa claro, é o campo vibratório da mãe. No centro, ali em vermelhinho, ali, marronzinho, seria o chakra genésico, o centro de força genésico, que fica comandando o útero, ovário, trompas, etc., né? No caso da mulher, né? No homem é o correspondente, fica comandando toda a atividade reprodutora, etc., né? Sexual também. Seguindo. Então, vocês vejam que dessa interação energética, aqui está mais em detalhe o chakra genésico, né? Desta interação energética, que é progressiva, vai se acentuando, próximo, vocês podem observar o seguinte: o fluido vital do óvulo, na realidade, para o pessoal que é mais preciosista, assim, né? Tem mais preciosismo, nesse nível é ovócito de segunda ordem. Já teve um colega médico que um dia me falou, na sua palestra, ele falou óvulo naquela fase ali, ovócito de segunda ordem. Está ali o detalhe para quem quiser. Mas eu vou continuar chamando de óvulo, embora eu tenha sido professor de biologia e tudo, mas é muito chato dizer a segunda ordem. Na realidade, é o quase óvulo. O fluido vital do óvulo fixa as energias do reencarnante. O espírito que vai reencarnar, inconscientemente, pela equipe espiritual
que comanda o processo, vai orientando para que esse fluido vital do óvulo... Olha o desenhozinho aqui, ó. Aqui no meio está o chakra genésico. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4, os orientais chamam de pétalas. Outros, menos poetas, chamam de pás, né? Sejam 4 pétalas ou 4 pás, né? Essas pétalas são campos de força que tem, né? Que são de cor realmente para os sensitivos, videntes ou clarividentes, que é diferente, videntes ou clarividentes, os que conseguem ver, veem em tom alaranjado ou vermelhado, tá? Bem, então esse chakra gira, roda, aliás, chakra em sânscrito quer dizer roda. Bom, mas ele gira, certo? E girando, ele vai enviando, aprofundando. Olha a setinha aqui em direção ao óvulo, né? Ali está o óvulo, e aquele dourado ao redor é o quê? O fluido vital do óvulo, ou a energia vital, ou bioenergia, é tudo sinônimo. Então, essas energias do espírito reencarnante, passando pelo chakra genésico, ele as direciona para o fluido vital do óvulo. E esse óvulo vai ficando envolvido pelas energias do reencarnante. E esse óvulo vai refletir, vai brilhar, vai levar o padrão energético detalhado desse espírito que está reencarnando. Todas as suas características, qualidades, problemas, né, pontos positivos ou negativos, estão refletindo ali no óvulo. Inclusive o seguinte, quando esse óvulo foi liberado, como o espírito se aproximou antes da mãe, se lembra do desenho? Essa influência faz, pela sua energia, faz com que seja liberado o óvulo que tem as características mais afinizadas energeticamente com o merecimento, com o padrão vibratório do espírito que vai reencarnar. Próximo, por favor. Bem, o óvulo, então, ele é envolvido, se lembram? E olha só que bonito ali, ó. Quer ver? O óvulo é envolvido, magnetizado pelas vibrações do reencarnado. Olhe só, pulsando, energizando, né? Ele passa esse óvulo agora, envolvido pelas vibrações do espírito, ele não reencarnou ainda, certo? Mas a sua extensão vibratória está envolvendo profundamente esse óvulo, né? E ele passa a irradiar uma frequência de vibração, um comprimento de onda daquela vibração, uma coloração daquela vibração, uma tonalidade daquela vibração, até um perfume, um odor, enfim, uma série de características que são todas as características do espírito reencarnante. Seguindo, vejam o seguinte: como é que é escolhido o espermatozoide? O espermatozoide, cujos genes vibram na mesma energia que o óvulo está envolvido, né? Ele é atraído. Olha lá, vem o bichinho, e vai ser menino mesmo, viu? Y. Né? O merecimento ou a necessidade do espírito que está envolvendo o óvulo cria no óvulo a frequência de vibração que determina a atração por aquele espermatozoide que tem os cromossomas, tem os DNAs exatamente que ele merece, que é a sua realidade. Tá? Então, desde o fígado, cabelo, tipo de olho, todas as suas características já são impressas no óvulo e atraem o espermatozoide correto. Por isso tem 200 milhões de espermatozoides, são 200 milhões de opções genéticas. Seguindo.
o grande momento. Então, vamos lá ver. Aqui está o óvulo. Ao redor está o fluido vital do óvulo. Ele está refletindo, como vimos, as vibrações do espírito que está aderido a ele, né? E os espermatozoides estão chegando, houve a relação sexual, e nenhum deles consegue entrar, porque não tem sintonia. A dona Julieta não encontrou seu Romeu. Mas, eis que, olhe lá, lá vem o Romeu, ele foi atraído, aceito e houve a fecundação. Era que, olha só o espírito reencarnando, olha só, né? Isso é uma alegoria, claro. Então é o seguinte, nesse momento em que houve a fecundação, há milhões de fenômenos bioquímicos, porque são milhões de átomos, milhares e milhares de moléculas que existem dentro do óvulo espermatozoide que vão interagir. E nesse momento dessa interação, nesse momento sublime, belíssimo da natureza, o que acontece? Cria-se ali no ovo, agora é ovo, né? Mas óvulo, cria-se ali no ovo uma grande alteração energética. E essa grande alteração energética é a ponte, é o elo, não pode dizer elo de ligação mais, né? É o elo que vai fixar, atrair magneticamente o espírito, que nesse momento, então, ele adentra a intimidade de cada molécula a molécula do ovo, embora possa ele estar adormecido à distância, mas essa ligação dele, as vibrações dele já entram dentro do ovo totalmente. Aqui começa a reencarnação. Portanto, questão do aborto já fica uma dica importante, né? Já está reencarnando. Seguindo, por favor. Miniaturização do perispírito. André Luiz nos fala, até num dos livros dele, acho que é A Vida Continua, fala na miniaturização de um determinado espírito, que é, não sei que, Mancini, é o nome dele, do espírito. Então é o seguinte, veja só, aqui está o espírito, digamos assim, com 1,78 m, tá? Ou qualquer outra altura. E as moléculas dele estão no corpo espiritual mais ou menos espaçadas. Na hora que ele vai ter que caber, nascer com 50 centímetros de altura, ou 48, 45 centímetros de altura, né? Até 55, né? O que acontece? Ele tem que encaixar, pelo menos uma boa parte, o corpo do bebê. Né? Então, há um processo de miniaturização. A redução da energia dele, a sonolência, faz com que as moléculas se aproximem, reduzindo a energia cinética das moléculas, ou seja, o movimento. E olha só o desenhozinho aqui embaixo, né? Então, as moléculas estão bem mais próximas. Então, ele não deixa de ter tudo, está ali com ele, só que vai se reduzindo e se miniaturizando. Tá? Seguindo. Trocas fluídicas. Durante a gestação, há muitas vezes o fenômeno do enjoo, que tem causas meramente biológicas também, mas há causas espirituais. Aqui, nesse desenhozinho, está representado o inconsciente da mãe, essa bolinha aqui, né? Está representado o inconsciente pretérito da mãe. Inconsciente pretérito são os arquivos das vidas anteriores. Pretérito, tá? Porque tem inconsciente presente da vida atual, da infância e tal. Então, a mãe tem no inconsciente pretérito registros e que, no caso aqui, o bebê, o espírito reencarnante, também tem as mesmas, porque pode ter passado uma situação dolorosa junto com a mãe.
pode ter sido desencarnado junto, pode ter sido preso junto, enfim. Então, no momento que há essa união, essa ligação, essa troca de energias, e ele está inconsciente agora, né, normalmente, o que ocorre é o seguinte: essa troca fluídica, troca energética entre eles, né, faz uma ressonância com o passado, ou seja, toca nos registros do passado, onde a mãe sente aquelas sensações estranhas que podem determinar enjoos. Eu lembro que há enjoos que não tem nada a ver com isso, é problema orgânico também, tá? Mas só para dizer que muitas vezes há enjoos de causas espirituais. Isso também é abordado nas obras do André Luiz. Seguindo, diferenças de nível vibratório também pode ocasionar enjoo. Olha, ali está a vibração do espírito, veja, são ondas longas, tá? É um espírito mediano, não é tão adiantado quanto a mãe. Agora, pode mostrar próximo, vamos ver as vibrações do espírito da mamãe, entende? Olha, são ondas que não são ondas tão longas, são ondas mais finas, né? Tem comprimento de onda mais fino e frequência mais rápida, tá? Então, essa diferença vibratória entre o espírito da mamãe, que é o de baixo, e o espírito reencarnante, que é o filhinho, essa diferença vibratória pode também determinar enjoos. Seguindo, vamos a um outro fenômeno interessante, os famosos desejos da gestante. Tá? 3h42 da madrugada. Ela bate o cotovelo no marido e diz assim: Alfredo, que é, Joana? Eu estou com sono, deixa eu dormir. Alfredo, que é? Eu queria tanto tomar um sorvete de abóbora. Ele disse: o quê? De abóbora ainda por cima? Sorvete de abóbora. Ah, eu tenho uma vontade incrível de tomar um sorvete de abóbora. Tá? Bem, charmes à parte, não custa às vezes a gente sair de madrugada, tal, procurar um sorvetinho de, mas não tinha de abóbora, mas tinha aqui de uma coisa parecida, que é uma, eles falam que é muito bom, né? Entende? No Nordeste é giribum, né? Então é o seguinte, existe isso, existe. Muitas vezes os desejos da gestante são charmes, são problemas emocionais, psicológicos, mas há desejo da gestante que tem causas espirituais também, causas energéticas espirituais. Vejam, aqui, o bonequinho está aqui à direita, né? O espíritozinho que vai reencarnar está aqui, né? E há uns fiozinhos de energia, né? Onde ele está se ligando, tá, ele pode estar no interior da mamãe já, tá? Eu botei o desenho fora para poder explicar. Mas aqui está o chakra genésico da mamãe, e esse chakra genésico, ele faz que nem um exaustor de cozinha. O que é que o exaustor de cozinha faz? Ele tira a gordura da comida e joga para fora, não é isso? Muito bem, o chakra genésico aqui, entre outras funções, ele retira uma massa de energias do espírito que vai reencarnar, que ele não vai precisar. Então está aqui essa bolinha escura aqui, ó, né? Massa de fluidos a ser retirada. Então esse chakra genésico vai fazendo essa filtragem aqui, retirando fluidos, energias que não precisa. E isso dá aqui uma sensação estranha na mãe, que pode ser, que vontade de caminhar ao luar, descalça na grama. Querida, são 3 da madrugada. Mas eu queria tanto ir lá. Vamos lá no quintal, tá bom, vamos. Né? Caminhar na grama descalços às 3 da madrugada. Mas está até meio frio. Não faz mal, a gente bota um casaco. Tá bom, vamos. Né? Então, existem os desejos da gestante que, às vezes, né, são
desse fenômeno de filtragem, de trabalho de exaustor do chakra genésico, para retirar fluidos excessivos, ok? 19, vamos ver o próximo? Reunião de harmonização no lar. Pode chamar de evangelho no lar, né? mais conhecido. A reunião de harmonização do lar capta estrelas de luz, capta energias maravilhosas doada vindo da espiritualidade que durante a reunião de harmonização do lar, onde se faz uma prece, faz uma leitura produtiva, conceitos de amor, de perdão, de respeito, de fraternidade são veiculados naquele lar. E todo esse movimento de energias, né, acaba beneficiando a gestante e o bebê. Próximo. Bem, conceito de prece e sua ação. Tá? A prece que se faz não é o que sai pela boca, mas é o que sai pelo pensamento e pelo coração. Muitas vezes, preces decoradas, elas não têm tanta eficácia quanto aquelas que são ditas com o pensamento e com o sentimento, né? Mentalizar a natureza, né? Agradecer a Deus, à lei cósmica universal, ao amor universal, agradecer às flores, ao nascer do sol, mentalizar energeticamente, ideoplasticamente, flores que caem sobre a gestante, que caem sobre a criança. E essas flores são construídas energeticamente e realmente chegam ao bebê, ao espírito reencarnante. Próximo. Olha, o que é que o Emmanuel diz sobre a natureza? Emmanuel diz o seguinte: a natureza é que é o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, ou o Alcorão, né? A Bhagavad Gita, não. O livro divino realmente, porque esses livros foram ditados por seres humanos, espíritos, não por Deus. Deus não dita livro aos homens, são espíritos. A própria Bíblia tem 70 e poucos autores que captaram de entidades espirituais vários tipos de orientações, tá? Mas não é Deus, tá? Então, as leis da natureza são leis de Deus. E a natureza é um verdadeiro livro divino. Assim nos diz Emmanuel, através do Chico, no livro O Consolador. Seguindo. Então, manusear energias, pensar na natureza, olhem só a nossa gestantezinha ali, ó, tá vendo? E olhem só o campo de vibração que se faz ao redor e o campo de vibração em torno do abdômen dela. Essas são as luzes recebidas pela reunião de harmonização no lar, ou evangelho no lar, como preferirem, tá? Então, aqui sim, tá? É uma exemplificação de como esse amor do pai, da mãe, esses pensamentos de bondade, de esclarecimento, de natureza, tá? Como dão um verdadeiro banho de energia na mamãe e no espíritozinho reencarnante. Seguindo. Histogênese orgânica. Olha, o crescimento do embrião, o desenvolvimento do embrião, recapitula os arquivos que o espírito passou, né, na evolução em milhões de anos, milhões de reencarnações, desde as células primitivas. Como diz o Livro dos Espíritos, desde o átomo até o arcanjo,
Então, vocês, se olharem o embrião, pode mostrar aqui, né? Vejam aqui à esquerda primeiro o embrião de um peixe, depois o embrião de um anfíbio e assim por diante de mamíferos, e vejam que em certas fases, nós humanos, olha lá em cima, tá vendo? Lá em cima, há fases que nós temos cauda, nós temos brânquias como os peixes, depois elas vão se fechando, quando não se fecha, dá o cisto branquial, tem que operar no bebê depois, né? Então, nós passamos por essas fases, por quê? Porque está arquivado no nosso perispírito todas as passagens em vidas anteriores, inclusive nas fases pré-humanas. E isso deve ficar gravado novamente nessa reencarnação, toda a nossa história. Seguindo. Transferência dos arquivos espirituais. Também, além da parte orgânica, pode mostrar, né, esse espírito, antes de reencarnar, né, ele vai passar a todas as experiências dele, vividas, ele vai gravar também representação nos campos energéticos dessa nova encarnação e até nas células suas novas nessa nova vida. Seguindo. Expressividade genética. Muitas vezes, o espírito que vai reencarnar, ele recebe um gene, digamos, de um defeito, um problema importante. Então, aqui está a vibração em torno da molécula do DNA. Né? Essa moléculazinha no meio é um DNA, que é um gene, é a mesma coisa. Agora, observe o seguinte, pode mostrar? Observe que tem um campo, essas setinhas vermelhas ali, há um campo de vibração dele, do próprio espírito, que traz no seu corpo espiritual, no seu perispírito. Esse campo de vibração pode bloquear, diminuir a expressividade genética, é um termo de genética, tá? Poder de penetração de um gene, ou expressividade genética. Esse gene pode não se expressar. Por quê? Tem a herança, mas não tem nada a ver com a evolução desse espírito. Então, esse gene, ele não tem quase expressão alguma. É um defeito muito pequenininho, ou uma limitação muito pequenininha. Agora, vejam o próximo desenho. Aqui está o gene que traz aquele defeito, o mesmo gene anterior, certo? Mas esse espírito, ele tem um passado que combina com esse problema. E o que acontece? Olha as setinhas vermelhas, as vibrações do seu perispírito ampliam e até aumentam, podem até aumentar aquele problema. E não é que Deus determinou isso, Deus é a lei, que é imutável, perfeita. Ela sempre é. Agora, nós estamos mergulhados na lei. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós atraímos as situações, certo? Seguindo. Anestesia da consciência e a glândula pineal. Quando eu pedi para fazer esse desenhozinho que eu vou mostrar, eu falei um bebê de 3 meses, de 4 meses na gestação. Mas eu expliquei mal. E quem desenhou um bebê de 4 meses já, de fraldinha. Está de fraldinha ali, tá vendo? Alfinetezinho de gancho, aquelas antigas, né? Bom, mas é o seguinte, aos 4 meses de gestação, forma-se a glândula pineal, através do qual o chakra coronário vai expressar-se. O chakra que comanda todos os chakras. E quando se forma a glândula pineal no fetinho, em torno de 3 meses a 4, geral mais para 3 meses, o que acontece?
ele vai ligar-se à glândula pineal do feto e o seu pensamento vai fluir através do cérebrozinho do feto. Aí ele tem uma anestesia. Ele não se lembra gradativamente mais das vidas anteriores, da sua fase de adulto, né? Ele já vai se expressar pelo cérebrozinho do feto. Então, esse esquecimento do passado, das vidas anteriores, ocorre pela miniaturização do perispírito, pela redução, né, das atividades das moléculas anteriores, né? Se lembram? Ele vai ter que caber no bebezinho de 50 centímetros, e também pela formação da glândula pineal no feto, por onde o espírito vai pensar, pelo cérebro do feto. Então, aí, ele vai esquecendo o seu passado. Seguindo? Esse ali que caiu ali é o véu do esquecimento, tá? O caso do Gustavo. Bom, aqui começa alguma coisa importantíssima para a psicologia, para a parapsicologia, para o espiritismo e para os pedagogos. E, claro, para os pais. Gustavo era um garoto, esse caso está no meu livro ali, certo? Gustavo era um garoto de quase 14 anos, que tinha uma dificuldade de relacionamento com a sua mãe muito grande. Após procurar diversos profissionais, acabou vindo, por indicação, fazer uma terapia de regressão de memória. Não fizemos logo de início, antes fizemos um acompanhamento, uns diálogos, conversa com o garoto, com o jovenzinho, né? E tudo mais, até que foi feito o trabalho de regressão de memória. E quando ele voltava, não para outra encarnação, mas quando ele voltava para a gestação, em termos de um mês e meio de gestação, ele chorava. Chorava e dizia: mamãe quer me matar. Mamãe quer me matar. Indo mais adiante, Gustavo, Gustavo é um nome fictício, é o nome que está no livro, não é o nome real do rapaz. Gustavo, agora, você está com 4 meses de gestação. O que está acontecendo? E o Gustavo começava a rir, a rir, a rir, um riso até debochado. E ao se perguntar, Gustavo, por que você está rindo, Gustavo? Eles não podem mais, eles não podem mais. O quê, Gustavo? Não pode mais o quê? Mamãe e papai não podem mais me matar. Depois, conversando com o pai e a mãe, soubemos que eles pensaram bastante. Inclusive a mãe pensou muito mais, porque estava com o feto dentro de si, né, o espírito ali. Ela pensou muito mais em fazer o aborto. E ao pensar, essa energia magnetizou o Gustavo. Por isso, ele tinha uma animosidade gratuita com a mãe, que era um doce de criatura, mas ele não queria nem saber. Ao entrar na adolescência, a modificação hormonal, a ebulição energética, mexeu com os arquivos seus da gestação, quando estava no abdômen da mamãe. E ele agora expressava aquele animosidade contra a mãe, né? Porque não sabia o motivo. Depois, então, foi tratado e resolveu maravilhosamente aquela situação. Moral da história. Vejam que um bebezinho com poucas semanas, com 1 mês de gestação, 4 semaninhas, como ele gravou
aquele pensamento da mãe e do pai. Aí um neurologista disse, é impossível, porque ele não tem como gravar, porque as suas células cerebrais não têm mielinização, não tem envolvimento, desenvolvimento para isso. Não é possível. Aí foi-lhe dito, olha, ele disse, e vocês confirmaram que é real. Não foi eu que disse, ele que disse. Mas como é possível? É o seguinte, amigo, existe a memória cerebral, que não poderia, mas há também a memória extracerebral, já estudado por muitas universidades no mundo, na Índia, nos Estados Unidos, na Rússia, na Inglaterra, enfim, muitas universidades estudam a memória extracerebral. Mas o que é isso, memória cerebral? Bom, não está no cérebro, claro. São campos energéticos outros que existem, outras dimensões. Bem, é claro que hoje em dia o pai e a mãe do Gustavo são espíritas, estudam, trabalham e tudo mais, né? Naquela época eles não conheciam nada. Mas vocês vejam aí como é importante o conhecimento da doutrina espírita, simplesmente para não dizer que não faço aborto, que é contra a lei de Deus, que é mesmo, claro. Mas temos que dizer algo mais. Temos que provar alguma coisa. Temos que apresentar algum caso, alguma explicação. E vocês divulguem. Claro, isso aqui é uma coisa rápida, mas divulguem isso aí, porque isso é real, isso acontece. Porque a mulher, ela é dona do seu corpo, do seu cotovelo, do seu cabelo, do seu coração, do seu fígado, mas não é não é dona do bebê, porque já começa a reencarnar no momento da fecundação e já traz uma memória do passado, está ali. Vamos adiante. Abortos espontâneos. Existem abortos aparentemente espontâneos, mas provocados mentalmente pela mãe. A mãe, no caso, é que tem a ligação direta, mas às vezes a causa é o papai, porque o papai inferniza a vida da própria mamãe, ou é do vovô, ou de outra pessoa, né? Mas tudo veicula através da mãe, né? Então, muitas vezes, há rompimentos energéticos provocados pela não aceitação da gravidez. Próximo ali, seguindo, abortos aparentes provocados pelo espírito. O espírito, às vezes, tem pânico de reencarnar. Pelo tipo de lar, pelo tipo de situação social, etc. E, às vezes, no começo da gestação, eles, pelo livre-arbítrio, pelo pânico, eles podem romper essa ligação. Seguindo, abortos espontâneos, verdadeiramente espontâneos. A mãe não provocou, o médico não provocou, ninguém fez o aborto, ninguém queria aborto, mas espontaneamente aconteceu. Uma das causas é a necessidade de uma reharmonização energética. Explicando. Vamos dar um exemplo. Vamos fantasiar um exemplo. O espírito que vai reencarnar pode ter sido um médico que fazia muito aborto. A mãe que está sendo mãe dele agora pode ter sido uma secretária, uma companheira, alguém que assessorava ele para localizar as pessoas que queriam fazer o aborto, ou que auxiliava fisicamente na cirurgia do aborto, né? Enfim, alguém altamente comprometida e que agora, né, ela quer ter um filho, ele quer reencarnar e precisa reencarnar, mas eles têm uma desestruturação, um desequilíbrio, onde no chakra genésico é onde eles têm a dívida deles, o desequilíbrio energético, a distonia energética no chakra genésico.
e acontece que ela não consegue ter o bebê e ele também não consegue reencarnar. Então, há um aborto espontâneo, verdadeiramente espontâneo. Esse processo não é punitivo, é um processo de drenagem das energias, ou seja, expiação. Espiar é jogar para fora. Então, isso vai fazer com que, pela dor, pela situação, né, mas não é pela dor em si, há um fenômeno também científico aí, que é que se drenam as energias, aquilo se esvai, né? Pelo menos há uma tentativa nesse sentido. Né? Muitas vezes dá certo. Né? Bom, abortos espontâneos verdadeiros. Pode seguir ali adiante. Embrião sem espírito. Sabe por que é um aborto? Porque se forma uma gestação inicial, uma fecundação, e desenvolve até algum tempo, e depois ocorre um aborto espontâneo por falta da energia espiritual, por falta do perispírito, porque não há nenhum espírito ali reencarnando. Mas a gestação pode se desenvolver, né, gerando um aborto. Até, segundo o Livro dos Espíritos, pergunta 356, podem anotar, 356, né, que fala que pode chegar até um natimorto. Isso me deixou arrepiado quando eu li. Disse, caramba, mas de onde é que vem o modelo? André Luiz explica em Evolução em Dois Mundos que o desejo mental da mãe de ter um filho e a estrutura do seu corpo espiritual, do seu perispírito, da própria mãe, leva o modelo para que o embrião se desenvolva, geralmente até um certo ponto. E depois não nasce, né? Porque não há um ser pensante ali, não há um ser espiritual ali. Tá? Seguindo. Abortos provocados. Tá? Doença congênita. É quando a minha primeira esposa estava esperando o quarto filho, houve uma epidemia de rubéola em casa. E ela também não tinha tido rubéola. Aí um colega médico, não um obstetra, um outro colega médico falou, você vai fazer um aborto, né? Eu disse, não. Mas se teu filho nascer cego, por exemplo, por causa da rubéola, pode, né? Eu disse, pode. Bom, eu não vou ficar fingindo que eu vou ficar feliz. Oba, teve um filho cego, que maravilha, é uma grande oportunidade. Não, eu vou ficar triste para chuchu, né? Triste para dedéu, como se diz aqui, né? Ia ficar muito triste, mas iria amar, porque é meu filho e dá toda a educação e tal. Bom, o que aconteceu? Nasceu o meu quarto filho, atleta, mais alto de todos, né? Fez universidade, não teve nenhum problema, nem mental, nem físico, vendo tudo absolutamente normal, certo? Por quê? Porque não tinha nada a ver com ele, em termos espirituais, a necessidade desse problema. Mas se tivesse, teria que ser aceito, não poderíamos matá-lo, porque não é como a gente quer. Já passou o tempo da Esparta antiga, que tinha coisas maravilhosas, mas tinha esse problema, né? Eliminava-se quando tinha um defeito importante. Então, não podemos fazer igual, não podemos fazer um aborto porque ele vai ter um problema. O problema seria necessário para ele e seria necessário para os pais, porque há uma história em comum. Não é lícito fazer um aborto, uma doença congênita. Seguinte, complicando já, né? Está complicando. Uma pessoa sofre um estupro e engravida. É válido fazer o aborto? Bom, primeiramente, quem o fez não se deve crucificar, porque é uma situação extremamente dolorosa. Bom, não se deve crucificar ninguém, mas existe um caso gravíssimo, deve ter o amparo, deve ter a compreensão, mas se a gente tiver a oportunidade, não de acusar, mas de orientar e explicar, e não se deve fazer o aborto. Por quê?
Aí vem a explicação detalhada, mais ou menos detalhada por causa do tempo, né? Então vejamos o seguinte: o estupro não foi programado espiritualmente, claro que não. Espíritos superiores ou Deus não programa a violência. Isso é livre-arbítrio do ser humano. Mas por que que ela foi vítima? Foi vítima? Não foi programado também. Mas havia a tendência, a fragilidade nas suas energias em função do que ela viveu antes, do que ela fez antes, do modus vivendi pregresso. Não sabemos o que, são várias situações, mas vamos fantasiar aqui, né? Pode ser uma infinidade de outras situações, né? Por exemplo, ela pode ter tido escravas recém-chegadas que ela deu para sofrer esse tipo de violência física por outras pessoas, né? Então, porque naquela época seria, entre aspas, admissível, tá? Ora, o ódio, o pavor, o pânico, a dor da pessoa que sofreu isso fica gravada na pessoa e é a lembrança inconsciente com a autora comandante. E hoje ela tem essa fragilidade, embora hoje em dia seja uma pessoa diferente, de um outro nível. Mas aqueles registros podem permanecer. E se ela facilitar, ela pode, não quer dizer que vá, pode ser vítima disso, né? Às vezes a mãe dela diz: "Ó, não sai de madrugada, não vai por aquele caminho", não, tal, e elas que nada, bobagem e tudo mais, né? Não vai sair com essa amiguinha, ela quer essa amiguinha não é adequada, o comportamento dela tal. Não, que nada, ela é boa gente, ela é até meio esquisita, mas eu sou eu, ela é ela e tal. O que acontece? Como ela já traz aquela fragilidade, ela pode ser vítima disso, porque energeticamente tem gravado nela e acaba atraindo a situação. E se fizer o aborto? E se fizer o aborto? O espírito abortado sofre a dor do aborto. As pessoas falam, levanta a bandeira do aborto, mas nunca viram um bebê estraçalhado, ensanguentado, perninhas e bracinhos no balde do centro cirúrgico ou da sala. Nunca viram. Ou então nunca viram também um bebê sendo retirado, ainda com vida, e arfando com a respiração em agonia até a morte, porque ele não consegue respirar fora do útero. Enfim, é uma coisa bárbara, entende? Levantar a bandeira para isso é extremamente desumano, extremamente desumano. As pessoas não sabem o que estão dizendo, o que estão fazendo, né? Mesmo sem conhecer a questão espiritual. Aí vale aquele caso do Gustavo, que ele guardou o sofrimento, porque a mãe pensou muito em simplesmente fazer o aborto. Tá? Então, não é válido. O espírito que é abortado, muitas vezes, vira um perseguidor, muitas vezes não quer dizer sempre, né? Ou às vezes vira um perseguidor, um obsessor da mãe. Então, não é válido uma sequência de atos tristes, violentos, de encarnações passadas, não vai se resolver por um assassinato de um bebê agora. Vai só agravar, vai aumentar o ódio, o desespero daquele que foi abortado. Pode seguir? Pílula do dia seguinte não é recomendada. Ela é abortiva, certo? Ela age imediatamente se houve fecundação, então não é recomendado em termos espirituais e dentro da nossa profissão a gente também não recomenda. Pelo menos quem tem a visão espírita, né? Seguindo, anencéfalo. Então, estamos quase no final da nossa apresentação. A pergunta: deve-se abortar um anencéfalo? Se ele não tem cérebro, não tem espírito ligado a ele. Não.
Tem, sim. E o anencéfalo não quer dizer que não tenha cérebro. Ele não tem uma parte grande do cérebro, mas ele ainda tem segmentos de cérebro. E ele mesmo nascendo, ele às vezes vive horas, às vezes vive semanas, às vezes vive até meses, em casos raros. O anencéfalo tem sim um espírito que precisa passar por essa situação. E os pais precisam também, em função de coisas do passado. Vamos a um caso real. Chamemos de João e de Maria. Caso real, repito. João e Maria, casados há muitos anos, não tinham filhos. Tinham um sonho de ter um filho. Quando um dia Maria vem com a notícia, a família comemora uma felicidade maravilhosa. Eles estavam exultantes, porque Maria ia dar um filho, ia dar um neto, etc. Passa-se o tempo. Quando eles vão ao seu ginecologista obstetra, ele dá a triste notícia. Com cuidado, com tato, dá a notícia. Olha, o bebê é anencéfalo. Maria fica chorando bastante. João não sabia se chorava também ou se consolava Maria. E os dois eram espíritas, tanto João quanto Maria. O médico, então, propõe fazer o aborto. Eles disseram, doutor, nós não podemos conversar isso agora. A gente pode voltar amanhã? Sim, amanhã, 15 horas, eu espero vocês. Esperem um pouquinho antes de sair. Aqui tem um lenço. Então, amanhã vocês podem vir conversar? Sim, mas nós não vamos fazer o aborto. Mas venham amanhã. No dia seguinte, às 15 horas, João e Maria voltaram. E eles disseram, doutor, nós somos espíritas. E ele disse, mas o que tem isso? É porque a gente não vai fazer o aborto, porque é um espírito, uma alma que está retornando e que precisa ter essa oportunidade de drenar as suas energias, de expiar, de libertar-se dessa anomalia no seu corpo espiritual. O médico não entendeu nada, claro, tá? A gente não estuda isso, né? Aí, o que aconteceu? Ele disse, mas, meus queridos, ele não vai sobreviver, pode morrer intraútero, pode nascer e morrer em seguida. Não há condições de sobrevivência. É uma coisa assim lamentável, profundamente triste, infeliz. Ele será uma pessoa infeliz e vocês também. Entendeu? Olha, eu faço para vocês, até não cobre se for o caso. Não, não é o caso, doutor. Então, eles disseram: nós vamos acompanhar todo mês essa criança. O médico ficou espantado. Eles vinham todo mês, faziam os exames, tomavam os cuidados e seguiram até o final da gestação. Faziam a reunião de harmonização no lar. Pediam energias, luzes, cores, né? Gotas de luz que caíssem sobre aquele espírito, sobre aquele corpinho. Conversavam com ela, depois descobriram que era uma menina. E disse, minha filha, olha só o pôr do sol, que lindo. Veja o sol se pondo. Né? Olhava as flores, mostrava os passarinhos, diziam que a amavam profundamente. Né? Enfim, foi uma gestação profundamente amada. E aquele espírito recebeu um imenso carinho, uma quantidade de energias maravilhosas. Chega o dia do parto, eles tinham ainda a esperança que houvesse um equívoco, mas não, era anencéfalo. Foi um choque ao nascimento, né? A criança ficou no berçário, foi para a UTI, ficou no oxigênio e viveu 84 horas. E depois desencarnou. Voltaram tristes para casa, com os presentinhos do que o bebê ganhou e tudo mais. E depois de um tempo, se amparando, porque se amavam muito, né? Depois, mais tarde, tiveram outro filho, inclusive. E na próxima sessão mediúnica, na próxima
que eu disse, foi depois de um ano, quase um ano depois desse parto do anencéfalo, que eles, nessa sessão mediúnica, a vidente disse: doutor, para o dirigente da reunião, né? Doutor, eu quero avisar uma coisa. Tem um espírito de uma criança que quer se comunicar, que é muito linda, cheia de luz. Então, os médiuns facilitem o transe psicofônico, a incorporação, dita também, né? Facilitem a psicofonia, né? E vamos ouvir, então, o que essa criança tem a nos dizer. E a criança, o espírito começou a dizer: papai, mamãe, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Aí o doutor Alfredo perguntou o seguinte: mas quem é seu papai e sua mamãe? E o médium apontou para o João e apontou para a Maria. Aí o dirigente disse assim: ah, deve ser de uma vida anterior, que nessa vida eles não tiveram filhos. Como não? Tiveram eu. Eu era aquele anencéfalo. Eu vim agradecer ao papai e à mamãe, porque foram 9 meses de tratamento, de passes magnéticos e passes espirituais, de pensamentos maravilhosos que eles endereçaram para mim durante esses 9 meses de gestação. E 84 horas eu fui amada. Recebi muita luz, muito carinho, muitas energias, e isso facilitou ao meu processo de recuperação. Depois, aqui na espiritualidade, mais um ano, eu estou completamente boa. Sim, eu sou uma menina, né? Graças ao amor do papai e da mamãe, graças à aceitação em não terem feito o aborto, eu estou curada. E digo mais uma coisa importante para vocês. Meus mentores de luz que aqui estão dizem: eu vou nascer de novo como filha de vocês. Se quiserem, meu nome é Shirley. Shirley hoje é uma moça adulta, perfeita e feliz. Então, meus amigos, esse exemplo, mais do que conhecimentos científicos, deixa bem claro a questão de que não se deve abortar o anencéfalo. Enfim, vamos para, creio que são os últimos slides, então. Vamos adiante. Abortos admissíveis, o Livro dos Espíritos, na questão 359, nos diz que para salvar a vida da mãe, se não fizer a curetagem, a mãe vai morrer, né? Entre parênteses. Então, é a única solução, a única situação que se admite fazer o aborto, fazer a curetagem, porque senão a mãe morreria. Seguindo. Próximo. Consequências do aborto provocado propositadamente pela mãe, principalmente quando fez vários abortos, né? Ali em cima está o chakra genésico, as 4 pétalas, pode mostrar. Vejam que esse chakra genésico, na próxima encarnação, ela que fez tanto aborto, pode mostrar. As ondas que saem dele são todas elas diferentes. Ele está um chakra distônico, fora do tono. Um chakra distônico, um chakra desarmonizado, desequilibrado. Portanto, o comando do útero, do ovário, da trompa é desequilibrada. E quando há uma gestação ali na trompa, que é onde o óvulo é fecundado, as célulazinhas que iam varrer o óvulo para que ele desça para o útero, não varrem direito. Elas varrem para cá e para lá, e o óvulo fecundado fica ali na trompa parado.
por causa da distonia do chakra genésico, dos arquivos dos abortos feitos propositadamente em vidas passadas, que o chakra genésico adoeceu. E o que, que acontece? O óvulo desenvolve-se na trompa, não desce para o útero, e dá uma gravidez tubária. E a gravidez tubária caminha automaticamente para um aborto espontâneo. Então, ela que provocava abortos, agora tem abortos espontâneos em função da lei de causa e de efeito, de ação e reação. Né? Pode seguir, né? A consequência. E para o pai, muitas vezes o pai é o maior responsável, porque força, intelectualmente domina, comanda, e ela faz os abortos. Esse pai, ao reencarnar, poderá ter epilepsia, diz André Luiz no livro Evolução dos Mundos. Não quer dizer que vá ter, pode não ter, mas poderá ter epilepsia porque por desequilíbrio energético do seu comando, da sua intelectualidade, forçando a mãe a fazer o aborto. O pai pode ser o avô também, etc. Né? Seguindo, o médico que induz ao aborto, o que provoca o aborto, o que profissionalmente faz abortos ilegais, né? Não éticos, ele tem problemas de acompanhamento espiritual terrível, certo? Pode ter uma série de problemas físicos, emocionais e comportamentais, etc., na sua vida, gravíssimos problemas em função dos obsessores de espíritos que foram abortados ou de espíritos ligados a esses abortados. Mais adiante, vamos ver. E o espírito abortado? Os espíritos mais simples, mais ignorantes, mais embrutecidos, às vezes tornam-se obsessores do pai, do médico, da mãe, de todos eles até, né? Em função da sua ignorância também, né? Querem cobrar, fazer o mal para eles também. Espíritos mais evoluídos não fazem isso, mas sentem, sofrem a belíssima oportunidade de vida, todo um plano traçado, profissão, reencontros, famílias, amores de esposas, tudo isso apaga-se, destrói-se por causa de um aborto perpetrado. Então, eles não estão perseguidores, mas são espíritos que muitas vezes sofrem. E esse sofrimento pode ser captado pelo pai, pela mãe, levando a depressão, tristezas, melancolias, etc. Seguindo. Bem, finalizando. E que as mulheres que fizeram um aborto? Bem, aquela que lesou o chakra genésico pelo aborto, o pai, inclusive, e tudo mais, o ideal é que atuem positivamente junto a crianças abandonadas, junto a enxovais da casa espírita, né? Ou junto à assistência material ou espiritual, a gestantes, a pessoas ligadas a essa área, enfim, e até o máximo que seria a adoção. Mas nem sempre eles têm preparo, condições, estrutura para adotar uma criança. Mas se tiverem, é uma belíssima porta para a luz, para o reequilíbrio do seu chakra genésico. Mostrando, aqui vocês vão ver um belíssimo exemplo de adoção na Rússia. Hoje em dia a Rússia está complicada, né? Mas aqui na Rússia, em 1º de julho de 2005, uma cadela amamentava filhotes de tigre abandonados pela mãe em zoológico na Sibéria. No zoológico, a mãe tigre, naturalmente, considerando o local inadequado, o seu instinto, se não vou viver, esses filhos vão ser infelizes e tal. Ela não pensa, mas o instinto acaba abandonando para que melhor eles morrerem do que viverem
né, na forma instintiva animal, do que viver todo mundo nessa jaulinha pequena aqui, né, com esses filhos todos, né? Aqui, a cadelazinha amamentou, né? Sem distinção de nada, né? Acolheu-os, amamentou-os, né? Então, é muito lindo isso, né? Delicado, emocionante, né? Eu acho que é o último slide, vamos ver. Isso, muita paz, muito obrigado, espero que tenha sido útil. Ali embaixo está meu e-mail, para quem quiser convidar para alguma palestra em algum país, em algum local, né? A gente estaria sempre à disposição dentro da nossa agenda, é claro, né? Então, não sei se ainda dá tempo para alguma pergunta, como é que está a situação aí? Fico no aguardo aí da coordenação. Me liga? Ei, doutor Ricardo, Oi. que legal, hein? Ah, que bom que Gostosa, vocês gostaram. que gostoso, tanta informação, quanta responsabilidade, né? Eu tentei ser simples, mas aprofundado, e falando de uma forma mais acessível, né? Acho que consegui. Muito obrigada. É, como nós passamos um pouquinho da hora, gente, só vamos abrir para uma pergunta. Uma pergunta. Um testemunho. O Riva quer fazer um testemunho primeiro. Esse caso da analfabetismo, mas questão sério. Meu filho, quando estava na gestação, Não ouvi. os médicos. Ok. Te testo. Nesse caso da anencefalia, meu filho, quando estava na gestação, os médicos aconselharam minha esposa para não, ele vai nascer morto. Você precisa fazer o aborto. Mas ele já estava morto, não? Não. Está Ah, vivo sim. com 25 anos, estudando Ah, medicina e está muito bem. Mas eu queria só dizer para sim, vocês que o aborto não é a solução. perfeito. Acredite, não é a solução. Hoje, quando eu vejo meu filho com 25 anos, ele esteve aqui, forte, bonito, poderia ter perdido uma oportunidade de viver. Perfeito. Então, Exato. gente, vamos pensar, É vamos verdade. colocar para Mu- fora essas crianças é, que estão abortando, essas meninas que estão sem uma direção. Vamos colocar lá fora, no coração. Vamos dar a oportunidade de alguém para viver. E a gente não sabe quem é essa criança, essa pessoa. Mas eu, sinceramente, sim. sou muito feliz por meu filho ter nascido e está perfeito. Não tem problema nenhum de saúde. Vamos dar Aham. a oportunidade. Meus parabéns, meus Parabéns parabéns. para o É isso Riva aí. e para a mamãe. Meus E parabéns. só uma perguntinha aqui, para que eu vou passar o microfone. A Margarete. Doutor, obrigada pela palestra, muito legal, muito emocionante. Eu queria escutar do senhor a respeito do... Hoje no Brasil existe uma caminhada, né, pela aprovação do aborto, para que não seja, para que o SUS possa cobrir, né, essas mães que pretendem fazer aborto. E quando a gente conversa com essas pessoas que vão nesse sentido, elas falam: a gente não é a favor do aborto, nós somos a favor do que a mãe, que já iria fazer o aborto de qualquer forma, seja protegida e tendo uma forma de abortar mais segura para que a mãe não perca a vida, que muitas mulheres morrem praticando um aborto ilegal. Eu gostaria de um comentário seu a respeito disso, porque muitas pessoas ficam confusas em relação a isso. Porque o aborto acontece, mas aí você estaria auxiliando uma mãe que iria, de qualquer forma, cometer o aborto. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso. É, é o seguinte, é como se alguém me perguntasse o seguinte: olha, eu vou me suicidar, certo? Então eu quero que você venha me ajudar a suicidar.
você me dê acompanhamento médico, meça a minha pressão, me oriente qual é a última alimentação, e, enfim, dê toda a assistência, e, se possível, que o senhor traga uma substância, um veneno, um produto que possa injetar na veia, que eu apague e morra imediatamente, porque, de qualquer forma, eu iria me suicidar. Então, quero me suicidar de uma forma que não gere preocupações. Eu escrevo aqui antes alguma coisa, o senhor pode me sugerir, inclusive, alguma coisa, e o senhor me injeta essa substância, e assim eu faço tudo direitinho e com assistência médica. Eu não farei. Eu não farei. Entende? Então, na realidade, é o seguinte: a quem já fez o aborto, ou que provoca o aborto, etc., a gente deve dar aquela assistência, a maior assistência possível. Deve se amparar psicologicamente e tudo mais. Mas a gente promover uma clínica que faça a morte dessas crianças, porque, de qualquer forma, elas seriam mortas, a gente não deve fazer, entende? O que deve se fazer é uma assistência minuciosa, detalhada, com uma pessoa que tem... Porque, veja só, eles pensam, não, porque ainda não é uma pessoa, não é um ser. Mas veja aquele exemplo do Gustavo. Se esse tipo de exemplo for passado, detalhado, explicado, até com mais tempo, muitas pessoas não fariam aborto. Eu tive, por exemplo, no meu consultório, uma senhora que veio com uma criança de 9 anos, veio à consulta, e quando, vou resumir a história, claro, por causa do horário, quando eu perguntei, muito bem, oi, tudo bem, Rosinha, digamos que fosse a Rosinha, oi, Rosinha, tudo bem, vem visitar o doutor, o que é que você tem? A mãe disse, não, doutor, ela não tem nada. Ah, que bom, hein? E a senhora precisa de quê? Um atestado para natação? Quer examinar, pesar? Não, doutor, ela foi no médico há pouco tempo, lá no estado do interior de São Paulo. Sim, muito bem, mas o que posso ajudar? Não, nós viemos de São Paulo especificamente para ela ver o senhor. Como assim? Aí comecei a ficar envergonhado, né? Aí ela virou para a criança assim, olha, Rosinha, suponhamos que seja o nome, né? Tá vendo, doutor? Não vai esquecer, hein? Ela assim, não, não vou. Pô, eu já estava extremamente já agoniado com aquilo, né? Aí a senhora pode me explicar, por favor? Aí ela disse, eu vou explicar. Eu e meu namorado, hoje marido, nós íamos fazer o aborto. Mas aí ela tirou da bolsa o meu livro Gestação Sublime Intercâmbio e disse o seguinte, graças a esse livro aqui, que alguém me deu de presente, eu li o livro todo. E ali no capítulo 23, que é o caso do Gustavo, eu vi, chorei muito. Eu realmente, naquele momento, eu falei para o meu namorado, não tenho condições de fazer o aborto. Aí ela, depois de eles discutirem e tal, ela leu o capítulo, explicou para ele disse, não, você tem razão, acho que a gente não devia abortar não, porque parece que já é um ser que pensa, que sente tudo, né? Eu acho que não vamos fazer aborto não. E ali estava a menina, que marcaram a consulta simplesmente para me ver, graças ao meu livro, que salvou a vida dela, que salvou a encarnação dela, né? Hoje já deve estar uma moça, entende? Daqui a pouco é uma professora, uma advogada, uma médica, é uma excelente mãe de família, né? Enfim, e está ali cumprindo a sua reencarnação. Então, o ideal é a gente haver a assistência, mas nada que induza a fazer o aborto, nada que facilite, entende? Não tratar mal, não, nada disso, entende? Mas se houver serviços especializados em aborto, vai haver uma enxurrada de abortos, já existe assim, né? Já existe assim,
muita gente que faz abortos, meu Deus, é uma coisa mais triste, eles não sabem o que é aborto, nunca viram um aborto, entende? Então, é algo extremamente agressivo, violento, cruel, entende? Né? E, enfim, a gente não deve facilitar, deve dar assistência, entende? Para quem já fez e tudo mais, mas se você criar clínicas para fazer aborto, as trevas que existem ao redor são gigantescas. Existem ideoplastias, formas de pensamento de bichos, de estruturas aracneiformes, parecem aranhas, coisas horrorosas, entende? Existe nesses locais. A gente não pode facilitar nesse sentido. É complicado. Doutor Ricardo, muito, muito, muito obrigado pela sua contribuição e importantes informações, né, nesse delicado tópico, que, na verdade, a importância, né, dos pais existentes e nos que planejam ser pais, né, se prepararem muito para essa tarefa, né, que é Sim. trazer um espírito ao mundo para a sua evolução espiritual. E baseado numa informação do Divaldo Franco, o vídeo está aberto ao YouTube, vocês podem procurar. Então, ele fala, né, que num futuro não muito longínquo, possivelmente vai se criar, a espiritualidade vai criar uma nova forma de gestação, para que espíritos possam reencarnar, para que eles possam vir e viver a sua existência. Porque A fila é grande. sim, porque as pessoas que se planejam ou se põem aberto a esse plano de ser pais, eles não estão conseguindo fazer. E muitas vezes eles trazem bastante distúrbios para esse espírito que está chegando. E ele não consegue fazer a sua caminhada. Mas, doutor Exato. Ricardo, muito, muito obrigado novamente. E por favor, Sim, divulguem, o pessoal que tem acesso depois a essa palestra, divulguem, porque é um momento muito grave que o planeta está vivendo, e quanto mais a gente divulgar essas informações, mais vidas a gente pode salvar, mais espíritos a gente pode permitir que reencarne e evite o sofrimento, e que diminua essa mancha de sangue terrível que o planeta está criando, né? Então, vamos divulgar o máximo possível. Muito obrigado pela oportunidade, felicidades para vocês e até outra oportunidade. obrigada, doutor Ricardo. Gente, dá um breakzinho, né? De uns 15 minutos para comer alguma coisa. Eu estou ouvindo as barrigas roncando, o pessoal gritando por café e água. Então vamos lá, rapidinho, né? Porque depois nós temos o Arthur. Banheiro tem aqui, também tem no outro corredor. Vamos tirar aqui. A gente já desligou?